Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à oitava sessão extraordinária do ano 2023. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Serena. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir Roth que proceda à leitura de um texto bíblico. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a ata da 35ª sessão ordinária do ano 2023. Ata 42/2023. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 35ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura, realizada no dia 16 de outubro de 2023, às 19 horas, sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 35ª sessão ordinária de 2023. Convidou o secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência do vereador Wilson Ney Serena. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir da Silva Homem para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciar-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 34ª sessão ordinária de 2023, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Em seguida, foi lido a mensagem em homenagem ao Dia do Professor. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 36/2023, que dispõe sobre a reserva de vagas em concursos e processos seletivos para afrodescendentes e indígenas, realizada pelo Poder Executivo Municipal, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei número 30/2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis em forma de dação em pagamento, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei 34/2023, que dispõe sobre a concessão de incentivos para a instalação de uma empresa de imóveis planejado, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei 35/2023, que dispõe sobre a concessão de incentivos para a instalação de uma empresa de metalúrgica e derivados, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei número 37/2023, que acrescenta dispositivos à Lei 1705, de 13 de novembro de 2018, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, foram lidas as mensagens as matérias encaminhadas para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem 38/2023, encaminhando o projeto de Lei 38/2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 101.954,70. Mensagem 39/2023, encaminhando o projeto de Lei 39/2023, que dispõe sobre a regulamentação das atividades do escritório virtual e assemelhados no âmbito do município de Itaipulândia, Paraná. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores André Luiz da Silva Roy, Marcos Paulo Corradini e Adolfo Florencio Preis.
Encerrada a palavra livre, não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grote, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 30 de 2023. Projeto de lei 30 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis em forma de dação em pagamento para a execução do novo Hospital e Maternidade Itaipulândia. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 30 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 34 de 2023. Projeto de lei 34 de 2023, que dispõe sobre a concessão de incentivos para a instalação de uma empresa de imóveis planejado. Será realizada mediante processo licitatório na linha Caraburu. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 34 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 35 de 2023. Projeto de lei 35 de 2023, que dispõe sobre a concessão de incentivos para a instalação de uma empresa de metalúrgica e derivados. Será realizada mediante processo licitatório na linha Caramuru. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 35 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 37 de 2023. Projeto de lei 37 de 2023, que acrescenta dispositivos à lei 1705, de 3 de novembro de 2018, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 37 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da proposta de emenda modificativa 01 de 2023. Proposta de emenda modificativa 01 de 2023 ao projeto de lei do Executivo 33 de 28 de setembro de 2023. Súmula. Altera a redação dos dispositivos do projeto de lei do Executivo 33 de 2023. Os vereadores da Comissão de Justiça e Redação abaixo assinados vêm ao plenário da Câmara Municipal de Itaipulândia propor a seguinte proposta de emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo 33 de 2023, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 1491, de 29 de março de 2016 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei do Executivo 33 de 2023 passa a vigorar com as seguintes alterações no parágrafo 6º do artigo 132. Parágrafo 6º. Aos cargos que não se enquadram na hipótese do parágrafo anterior, tanto do Executivo e do Legislativo, será permitido a conversão de penúria
pecúnia da licença-prêmio do servidor de forma intercalada, sendo possível a conversão de uma licença em pecúnia e a seguinte deverá ser obrigatoriamente ser gozada. Para a conversão do período aquisitivo deverá estar concluído, o servidor deverá solicitar mediante requerimento ao gestor da pasta para análise. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Itaipulândia, 17 de outubro de 2023. Comissão de Justiça e Redação. Claudemir Roth, Deoclésio Vanderlei Groth, Fernando Antunes. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação a proposta de emenda modificativa 01 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 33 de 2023. Projeto de lei 33 de 2023. Altera e acrescenta dispositivos à lei municipal 1491, de 29 de maio de 2016 e da outras providências. A prefeita municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 132 da Lei Municipal 1491 de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 132. Após a cada quinquênio ininterrupto de exercício no cargo, o servidor efetivo fará jus a 3 meses de licença-prêmio, sendo vedada a acumulação de mais de um período aquisitivo. Parágrafo 1º. Para efeito desse artigo, será contado o quinquênio a partir da investidura no cargo do servidor. Parágrafo 2º. O servidor que até o início da vigência da presente alteração estatutária obtiver acumulado mais que um período aquisitivo, deverá gozar, renunciar ou converter em pecúnia nos termos deste artigo, o correspondente de, no mínimo, uma licença-prêmio anualmente até cessar todos os períodos aquisitivos ou permanecer com um único período. Artigo 3º. Os critérios e as regras de ordem de concessão serão regulados por ato próprio do chefe do Executivo e do Legislativo. Parágrafo 4º. O servidor que se desligar do serviço público terá indenizado a licença-prêmio, se completado o período aquisitivo. Primeiro, o servidor fará jus ao vencimento do cargo de acordo com o nível de referência que se encontra. Parágrafo 5º. Fica autorizado o Executivo e o Legislativo converter em pecúnia a licença-prêmio do servidor, desde que presentes os seguintes requisitos cumulativos. Primeiro, o servidor desempenha uma função técnica. Segundo, seja o único servidor lotado no setor que ocupe o cargo e desenvolva as respectivas funções de natureza técnica. Terceiro, comprovação pelo gestor da pasta que as funções desempenhadas pelo servidor são imprescindíveis e inadiável para o poder público. Quarto, tenha concluído o período aquisitivo. Quinto, requerimento formulado pelo servidor, que será submetido ao gestor da pasta em que o servidor esteja lotado para análise. Parágrafo 6º. Os cargos que não se enquadram nas hipóteses do parágrafo anterior, fica autorizado o Executivo e o Legislativo a converter em pecúnia a licença-prêmio do servidor, uma única vez durante sua vida profissional no município de Itaipulândia. Parágrafo 7º. Nas hipóteses dos parágrafos 5º e 6º, a conversão em pecúnia se dará pelo vencimento base do servidor, sendo o nível de referência A1. Parágrafo 8º. Poderá o servidor renunciar ao direito do gozo de licença em recebimento de nenhum pagamento, mediante solicitação escrita e o período aquisitivo que pretende renunciar. Parágrafo 9º. Decai o direito do servidor gozar de licença-prêmio em 5 anos, contados do primeiro dia seguinte da data em que o servidor completou o período aquisitivo. Parágrafo 10º.
prescreve em 5 anos contado do primeiro dia seguinte da data em que o servidor completou o período aquisitivo o direito de servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio nas hipóteses previstas nesse artigo. Parágrafo 11. As disposições dos parágrafos 9º e 10º deste artigo não se aplicam aos períodos aquisitivos já completados, anterior da vigência deste dispositivo. Parágrafo 12. Nas hipóteses de gozo do período de licença-prêmio, o servidor fará jus ao vencimento do cargo de acordo com o nível de referência que se encontra. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 28 de setembro de 2023. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria só de dar os parabéns ao Executivo, né? Por mais que às vezes alguns funcionários não entendam, né? A ideia é boa, né? E quem não tiver afim de vender é só gozar desse benefício. Mas dou os parabéns ainda mais aos vereadores que fazem aí a alteração, né? Permitindo que todos possam vender e possam intercalando. A gente vê hoje que funcionários da Frivat recebem bônus a cada tempo de serviço e assim não poderia ser diferente com os concursados aqui do nosso município. Então, fica os parabéns ao Executivo, também aos colegas vereadores aí pela emenda e pela aprovação. É só citar um exemplo do benefício disso daí. Na própria Frivat, que eu acabei de falar, temos um veterinário cedido pelo município. Este veterinário tem um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É tão moroso fazer esse convênio que ele leva de 4 a 5 meses. Então, se esse funcionário tiver que tirar, vai colocar um outro lá, não vai dar tempo nem de fazer este convênio com a MAPA, né? Então, parabéns aos vereadores e ao Executivo aí pelo projeto. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 33 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado com a emenda. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 39 de 2023. Projeto de Lei 39 de 2023. Dispõe sobre a regulamentação das atividades de escritório virtual e assemelhados no âmbito do município de Itaipulândia, Paraná, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado no município de Itaipulândia, Paraná, o funcionamento de escritórios virtuais com a finalidade de apoiar a geração de empresas e viabilizar a formalização e a regularidade fiscal. Artigo 2º. A concessão de licença e localização e funcionamento aos estabelecimentos que exerçam atividades de escritórios virtuais sediados neste município e aos usuários de referidos serviços. Dar-se-á em observância às disposições contidas nesta lei, respeitadas as legislações correlatas. Parágrafo 1º. A atividade de escritório virtual se enquadra para fins de classificação nacional de atividade econômica, no Código 8.211.300, que compreende a prestação de serviços combinados de escritórios e suporte administrativo. Parágrafo 2º. A prestação de serviço de escritório virtual ficará sujeita sem prejuízos dos demais tributos incidentes ao recolhido do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se: primeiro, escritório virtual, o estabelecimento prestador de serviço de suporte administrativo, metodológico e tecnológico autorizado a sediar múltiplos estabelecimentos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Compreende-se ainda na concepção do escritório virtual os colaborativos, que possuam infraestrutura de escritório com serviços de recepção e atendimento telefônico, podendo ainda dispor de
estações de trabalho, salas de reuniões, auditórios e estruturas de correspondência, telefonia, internet, entre outros. 2. O coworking, ambientes administrativos por escritório virtual, nos quais as empresas profissionais ou empreendedores de diferentes áreas e segmentos trabalham, interagem e compartilham o espaço para desenvolvimento de seus projetos. 3. Usuário, qualquer pessoa física ou jurídica que utilize os serviços prestados pelos estabelecimentos de escritório virtual e podem ser classificados em A. Usuário permanente, que possui contrato com o escritório virtual e utiliza um ou mais dos serviços prestados por este. B. Usuário ocasional, utiliza eventualmente os serviços de suporte administrativo ou de espaços compartilhados para a integração de ideias e desenvolvimentos de seus projetos, ainda que não possuam contrato com o escritório virtual. Artigo 4º. Para fins de autorização de funcionamento dos escritórios virtuais, deve oferecer estrutura física adequada ao propósito da prestação de serviços de suporte administrativo e compartilhamento do espaço, quando oferecidos os serviços de coworking. Parágrafo 1º. Além de estrutura física adequada, conforme previsto no caput deste artigo, os escritórios virtuais ficam obrigados a, primeiro, oferecer endereço fiscal e comercial aos usuários. Segundo, funcionar no mínimo durante o horário comercial local. Terceiro, manter em local visível o alvará de licença de localização e funcionamento original, inclusive dos usuários descritos na alínea A, inciso 3 do artigo 3º desta lei. Quarto, não manter no estabelecimento produtos, maquinários ou equipamentos não relacionados às suas atividades, executando-se as máquinas de vendas automáticas, vending machines. Parágrafo 2º. Especialmente quando se referir ao usuário permanente, os escritórios virtuais deverão: primeiro, comunicar ao setor competente do município imediatamente qualquer alteração nos dados dos referidos usuários que possa influir na arrecadação ou fiscalização de suas atividades, nelas incluídas o dever de comunicar a extinção do contrato. 2. Possuir procuração com poderes para receber em nome destes notificações, intimações, citações jurídicas e extrajudiciais, entre outras comunicações de órgãos fiscalizadores de controle judiciais. Artigo 5º. Os usuários do escritório virtual deverão, para fins de autorização de seus estabelecimentos, primeiro, realizar a inscrição no município e obter a licença de localização e funcionamento, exceto os usuários descritos na linha B, inciso 3 do artigo 3º desta lei. 2. Manter atualizados seus dados cadastrais mediante registro de escritório virtual. Terceiro, fornecer o estabelecimento do qual seja usuário nos termos da alínea A. Fornecer, inciso 3 do artigo 3º desta lei. A. Cópia do alvará da licença de localização e funcionamento. B. Cópia autenticada dos documentos pessoais quando se tratar de pessoa física e dos atos constitutivos quando se tratar de pessoa jurídica. C. Procuração a que se refere o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 4º da presente lei. Artigo 6º. O exercício das atividades do escritório virtual, bem como aquelas exercidas pelos usuários permanentes, dependerá de prévia autorização e inscrição no cadastro imobiliário do município, formalizado mediante concessão de licença de localização e funcionamento, sem prejuízo do exercício do poder de polícia municipal a ser exercido a qualquer tempo. Parágrafo 1º. O prazo de validade da licença de localização e funcionamento do usuário será de 1 ano, ou se a vigência dos inferior a este, sem prejuízo do pagamento anual das taxas municipais. Parágrafo 2º. Os usuários do serviço de escritório virtual
na hipótese de mudança de endereço do escritório virtual, terão que promover as alterações correspondentes no seu contrato ou estatuto social, permanecendo com as mesmas atividades liberadas no endereço anterior, oportunidade em que será expedido novo alvará de localização e funcionamento após observância do cumprimento da exigência prevista nesta lei e na legislação municipal. Artigo 6º. O descumprimento pelos estabelecimentos de escritório virtual ou por seus usuários de qualquer das obrigações constantes nesta lei acarretará a aplicação das seguintes penalidades. Primeiro, aos estabelecimentos de escritório virtual: a. Multa no valor equivalente a 100 o PRIS para os estabelecimentos que tenham até 10 usuários. B. Multa no valor de 300 o PRIS para os estabelecimentos que tenham acima de 10 usuários. Segundo, aos usuários, a multa no valor equivalente a 50 o PRIS. Parágrafo 1º. Será aplicada a penalidade de cassação de licença de localização e funcionamento dos estabelecimentos desse artigo, quando reincidentes no mesmo dispositivo legal. Parágrafo 2º. Entende-se por reincidência uma nova infração, violando o mesmo dispositivo legal, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 1 ano da data da sua infração anterior. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de escritório virtual poderão, antes de constatada a infração pela autoridade tributária, denunciar as pessoas físicas ou jurídicas que não cumprirem com as obrigações definidas nesta lei, isentando-se desta forma da punição correspondente à infração. Artigo 4º. O valor da unidade padrão referente do município de Itaipulândia, o PRI, é estabelecido anualmente através do decreto municipal. Artigo 7º. Os usuários que, pelo seu ramo de atividade, necessitem de estrutura física organizadas, estabelecimentos comerciais para a produção ou circulação de bens ou serviços, não poderão utilizar do endereço do escritório virtual para se estabelecer. Artigo 5º. A taxa de licença de localização e funcionamento devida pelos estabelecimentos de escritório virtual e usuários terá a mesma base de cálculo prevista para o funcionamento de atividades econômicas do município. Parágrafo único. A taxa de licença de funcionamento para os usuários será calculada em conformidade com a lei vigente no município. Artigo 9º. As disposições desta lei deverão ser aplicadas sem prejuízo das disposições contidas na Lei Complementar 01 de 2017, Lei Complementar 03 de 2021, Lei Complementar 04 de 2021, Código de Posturas Municipais e das demais legislações correlatas pertinentes. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a editar decreto para fins de regulamentação da presente lei. Artigo 11. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Itaipulândia, Estado do Paraná, 11 de outubro de 2023. Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 39 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Tratando de sessão extraordinária, não havendo mais nada para ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Tenham todos um bom final de tarde.